Minho. Já Exatamente. está. Boa. Ok, boa. Então pronto, sejam uma vez mais bem-vindos aqui ao espaço As Above So Below. Hoje, como convidado dos intermediários humanos, temos Simão. Opa, isto é muito bom, nós já estamos aqui há séculos para organizar isto. Um, E é aqui é um prazer enorme porque nós acho que é a primeira vez que nós temos aqui alguém que já tem um trabalho tão extenso feito aqui na área e eu tenho seguido atentamente o teu trabalho, Simão, um, e tenho aqui imensas perguntas para te fazer, para além das perguntas que normalmente eu costumo fazer aqui nos intermediários humanos, porque, em primeiro lugar, para além de te elogiar o teu trabalho e daquilo que tu fazes, acho que és uma pessoa extraordinariamente íntegra. Eu estou a dizer isto aqui, não que obviamente os outros convidados não sejam, mas acho, face ao teu trabalho, ao desenvolvimento, àquilo que eu vejo, que és um personagem em nada deslumbrado com os elogios que te fazem e, portanto, estou completamente à vontade para os fazer. E queria saber, acho que a primeira pergunta, e a pergunta logo assim de chofre, para além de te agradecer aqui este espaço, é porquê astrologia? E como é que descobriste a astrologia? Sim, isso é uma boa pergunta. É sempre. Logo, Ahm, logo de chofre. logo, assim, começamos as perguntas fáceis. Logo. Ahm, eu descobri a astrologia a jantar em casa de uns amigos, para dizer a verdade. Ou seja, quer dizer, todos nós já ouvimos falar de astrologia, já ouvimos falar de signos, já Uhum. certamente já me tinha cruzado com muitas dessas coisas. Mas foi uma vez, estava em casa de uns amigos cuja mãe estava a estudar astrologia Uhum. e quis E fazer tu uma tinhas mapa que mental. idade? Tu tinhas que idade? 21, acho eu. 21. 21 anos. Ok, ok. Foi na altura da quadratura do Urano. E então ela pediu-me os meus dados e fez meia dúzia de comentários sobre os meus elementos e estava a começar a estudar, por isso é que também estava com esse entusiasmo que desaparece rápido. Eu acho que às vezes, depois há uma altura que nós podemos estar Achas? no jantar. Eu não, desaparece no sentido em que eu às vezes estou nos jantares e preferi não estar a fazer astrologia todos os jantares, sabes o que eu quero dizer? Já é Ah, tipo, parou, eu não vou para querer o saber de chega mais ninguém, eu não quero saber de. quando é que vocês nasceram. Exato, Hoje à sim. noite não há signos, não há casas, não há nada. Portanto, Mas nessa altura, portanto, ao exato. início, ainda estamos a fazer a toda a gente sem parar. Exato, os casamentos, os Ah, batizados, é extraordinário. exatamente. E ela fez-me alguns comentários que eu achei muito giro e que eu achei muito interessantes e quis estudar mais. Foi mais ou menos assim. Eu já tinha contacto com o Tarot antes. Eu comecei Uhum, o contacto com o Tarot muito cedo, para dizer a verdade, e também a minha mãe uhum. era cartomante e por isso sempre houve cartas, sempre Oh. houve formas de adivinhação em minha casa, para dizer a verdade. Não foi nada que me fosse estranho, mas depois a astrologia eu apaixonei-me mais nessa fase. Nessa fase, ok, interessante. Então o tarot veio antes da astrologia, é Sim, eu isso? comecei a deitar tarot com 12, 13 anos, para dizer a verdade. As primeiras vezes Uau, fazia na escola, fazia para os alunos, fazia para os professores. muito bom. Sim, comecei muito cedinho com cartas. Ok, eu tenho que acrescentar uma coisa que há bocadinho eu fiquei no Simão, Simão Cortês, peço desculpa, é assim que Ah, se diz, não, sem certo? problema. Eu, Sim, 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 sim. eu cortei aqui logo, Simão Cortes, não, Simão Cortês. Sim. Portanto, então, no seguimento disto, o que é que, e tendo em conta que eu não sei se por acaso se tu és versado em mais alguma arte divinatória, o que é que tu preferes? Preferes tarô? Preferes astrologia? Porquê, em primeiro lugar? Depende do dia. Eu quando comecei a Uhum, fazer astrologia, eu decidi focar-me só nisso, porque eu sou uma pessoa que se dispersa com facilidade. uhum. Um, e estava um Sol bocadinho em farto. Gêmeos, é isso? Se bem me lembro. Exatamente, exato. Lembro-te. E estava muito já chateado até de começar a aprender sobre coisinhas e nunca levar nada a sério para a frente. Então, na Uhum, verdade, eu fiz astrologia bastantes anos ainda, sem tocar em mais método nenhum, nenhum. nem Ok. mesmo o tarot, como exercício de disciplina mesmo, como exercício pessoal de disciplina. Uhum, Depois repeguei o tarot há pouco tempo, há um ano e meio, um ano. Um, eu gosto muito dos dois por razões diferentes. Eu acho que o tarot tem vantagens quando estamos a atender pessoas, porque a astrologia exige sempre que utilizemos linguagem muito técnica, o tarot não. Não uhum, podemos fazer referência imediatamente às imagens, a pessoa vê as imagens, reconhece, sente.
E a astrologia tem imagens igualmente ricas, mas a pessoa não percebe, porque a pessoa não sabe a linguagem que produz essas imagens, porque não quer dizer nada para ela. A Vênus, quadratura Júpiter, para nós quer dizer muitas coisas, mas para a pessoa Uhum. que estamos a atender não quer. Então acho que há essa vantagem. Mas depois eu gosto mesmo, mesmo imenso da astrologia e a versatilidade e a quantidade de literatura. Nós temos séculos e séculos de pessoas a fazer astrologia, Uhum. de maneiras diferentes, por isso depende mesmo do dia, para dizer a Exato. verdade. Ok, sim senhora. Então, já agora, escolhe-me aí a tua carta favorita e a tua carta preferida, assim, de um baralho de tarô. Já agora, podes-me dizer que baralho de tarô é que tu escolherias? Tens, assim, algum específico com o qual trabalhas? Eu gosto Por muito de curiosidade. Hitchcock. Eu gosto muito de Marselha. Ok, ok. Eu sou nestas coisas, ao contrário, em tudo na vida eu sou progressista, menos nestas coisas em que tendo a ser tradicionalista. Eu normalmente Lindo. gosto da coisa mais velha, acessível. Muito Gosto bom. muito de tarot, gosto muito da imagética do tarot de Marselha, gosto muito da imagética Uhum. medieval, acho que é muito bonita. Quando era criança, quase só havia em Portugal. Aliás, certamente te lembrarás que houve uma altura em que não era fácil arranjar outros Não tarots. é, não é. E Ah, mesmo há algumas Exato. coisas, a maior parte são todas, não é? Nós compramos através da internet, existe Na agora. internet, claro. Na pós-Covid também facilitou imensas coisas em termos de disponibilidade, não é? De disponibilização de produtos, mas sim, acho interessante. E então, escolhe-me então uma Uma carta, carta tem que que ser uma tu carta. adores ou que tu sintas mais conectado. Ou já agora, se tu fosse uma carta, que carta serias? Eu adoro Não sempre esta sei. pergunta. Uma, uma coisa em que eu penso imenso, uma vez alguém me disse, Sim. uma pessoa que é muito versada no outro tipo de tarot, mas que tem muito interesse, disse-me que eu seria o enforcado, que foi uma coisa que eu nunca, foi uma carta que eu nunca percebi porque é que me associou a mim. Mas desde aí eu penso imenso no enforcado. Então é uma das cartas que eu passo mais tempo a pensar, Sim. para tentar perceber a relação dela comigo, para dizer a verdade. Mas eu acho que se tivesse de escolher ia ser estereotípico e ia escolher o mundo como carta preferida. Eu acho que é uma carta é tão bonita, é tão balançada, Sim, um, tem ali tantos sabes, elementos e tanto. Sim, tem sim, tem mesmo. essa coisa toda. Eu adoro esta imagem da alma no meio da coroa Uhum, e acho que é uma imagem mesmo bonita. Uma carta que para dizer preterida, não há nenhuma que me seja preterida, a uhum. 100%, para ser 100% honesto. Mas uma carta que eu às vezes acho que tem um significado um bocadinho mais negativo do que as pessoas lhe dão, Qual e é? sobre o que eu escrevo às vezes, é a estrela, para dizer a verdade. Ah, Existe, não. uai! Olha, Ah, estou todo ouvidos. Diz-me, diz-me. foi um insight que eu tive uma vez a deitar cartas com a estrela. Ok, Foi este insight de perceber que em todas as representações mais tradicionais da estrela, no Rider-Waite, em Marselha, ela está a fazer uma coisa muito absurda, que é deitar água no rio. Tem anos a deitar tarô sem perceber isto. Mas é bem, há por quem acaso, diga que é o equilibrar, não é? mas que Tipo, equilíbrio é que uma pessoa faz a deitar um cântaro de água no rio? E eu acho que tem a ver. Eu acho que. tens mesmo Não, gêmeos. Na este é muito alternativa, engraçado. esquece, homem, esquece. Estamos a falar de linguagem simbólica, deixa a gaja em paz com os Não, putos. mas é isso, mas é precisamente por ser simbólica Sim, que é claro. interessante ela estar a deitar água no rio. Então, Um, então, então diz-me lá que ações é que tu queres vou retirar confirmar. do lado negro aqui da O lado estrela. negro da O estrela. lado sombra da estrela. Conta. E é interessante até, porque parece que em francês há uma expressão idiomática sobre deitar água no rio, que é uma espécie de chover no molhado. É como Uhum. se fosse chover no molhado. Sim, 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 sim. E então eu acho que há qualquer coisa na estrela que é sobre este uso abusivo da esperança, Da percebes? A pessoa esperança e tem uma esperança ou tem uma sim, sim, ideia sim. numa coisa Sim, qualquer. sim, Quase como sim. se ela tivesse esperança de fazer uma diferença no rio, ao deitar a água no rio. Ok. Mas há qualquer coisa ali que é sobre, se calhar estás a desperdiçar trabalho numa Uhum. coisa só em nome da esperança. E depois, para mim, a imagem da estrela no topo é sempre, em termos mesmo de linguagem simbólica, tem sempre essa dimensão de ela está a fazer uma coisa assim meio doida, não é? Ela está toda ela em situações um pouco estranhas, porque está nua à beira do rio a deitar a água e tudo isso, e depois tem a estrela em cima como esta visão de destino, não é? Não é como se Uhum. ela. A estrela não está só a iluminá-la, a estrela está a demonstrar que há ali qualquer coisa de fatalismo na carta. E depois há uma coisa muito engraçada que eu também notei, eu até escrevi sobre isso no Instagram uma vez, isto foi um insight que eu tive a adormecer, mas que é a carta da estrela, parece a carta da temperança, não é? Uhum. Elas são iguais, tipo é a mesma Sim, mulher, sim, tem só que ali. na carta da temperança
os vasos estão efetivamente equilibrados e a água a correr de um para o outro, e na Uhum. carta da estrela o fluxo quebrou, né? Que ela Então, está a interferir, é quase como se tá, fosse. Exato, exato. acho que sim, ou seja, não estou a dizer que é uma carta má, mas estou a dizer que é uma carta que É já às tipo, vezes sai da sai, paisagem, let it flow, exato. exato, eu fico tipo, há Estás a aqui se calhar interferir qualquer coisa demasiado. um bocado Exato. esquisita a acontecer. Yeah. Ok. Sim, Portanto, foi assim que eu senhora. estraguei a estrela numa entrevista. Já acabaste de estragar a estrela para toda a gente. Muito bom. E então, tendo em conta, aqui esta introdução, eu gostava que tu escolhesses 3 palavras que te descrevam a ti de forma perfeita e já agora justificá-las. Hum. A outra pergunta mais difícil. Agora estou-me a arrepender de não ter pedido as perguntas antes para Tu disseste preparar. que eras melhor no Eu disse que improviso, improvisava. e tendo em Sim, 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 conta. não, isso é verdade. Palavras que me. Então, vou começar por uma que eu acho que é mais ou menos verdade em todos os lugares onde eu me movi um bocadinho. Eu acho que eu sou um pouco excêntrico, acho que sou uma pessoa um bocadinho excêntrica. Defines Um, excentricidade para ti, Sou um porque. bocado excêntrico no sentido em que eu sei que eu sei que as pessoas ficam sempre um bocado surpreendidas ou até um bocadinho confusas com as coisas que eu faço ou os comportamentos que eu tenho ou as coisas que eu penso. Isso faz-me lembrar, eu já não me lembro o que é que foi, mas uma vez com uma amiga minha, eu mencionei-lhe uma coisa qualquer da minha vida e ela disse uma coisa qualquer surpreendente que me aconteceu na vida e ela disse-me, isso não me surpreende, porque na verdade eu só vou ficar surpreendida no dia em que vieres falar de uma coisa normal. E sabes que queres contar uma novidade normal de gente normal. E então isso acontece muito. É muito engraçado com estas coisas todas da astrologia, das adivinhações, dos presságios. Por exemplo, vou-te contar uma das coisas Uhum. que me deu fama de excentricidade, por exemplo, na escola. Eu só sobre das 4 da tarde para a frente, antes disso estou tipo. Opa, sim. Isso. E já agora os teus alunos sabem das Não, tuas não, 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 ocupações? não. Não? Aqui em Inglaterra, A sério? eu vivo em Inglaterra, pronto, há uma separação brutal entre professor e aluno que não há em Portugal. Em A Portugal as coisas sério? são mais relaxadas, aqui há uma coisa mesmo tipo, eles Sim, não aqui sabem nós, o primeiro nome sequer, quanto mais. pois aqui nós até temos professores que agora adoram estender sobre são divorciados, o que é que lhes acontece a casa, o que é que vão comer ao Sim, sim. almoço e ao jantar. Não, mas é Não, aqui é interessante, muito, muito mal visto. Esse a tipo de coisas sério. são muito mal vistas, sim. Muito Papel, mal vistas mesmo uau, ainda. Ok. sim, 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 e são inclusivamente vistas, porque há aqui um bocado de paranoia com a proteção das crianças e com os adultos que tentam de alguma maneira Uhum. um, groom e apanhar as crianças, e excesso de partilha pessoal é normalmente visto como uma tentativa de aproximação excessiva Exatamente, exato. das crianças, basicamente. Eu percebo. Mas, então, eles não sabem o que faz tudo mais engraçado. Então, por exemplo, em Inglaterra há uma superstição muito antiga, que é a Uhum. superstição das pegas, que é quando há uma canção de embalar que tem a ver com o número de pegas que vês, quer dizer uma coisa diferente. Sim, sim, Ah, sim. e quando tu vês só uma pega é azar. E muitas vezes Apenas vês uma. só uma pega. Uhum. Mas há uma maneira de afastar o azar, que é fazer continência à pega. Estás a Ah, gozar. a sério, não, mas isto é tipo cultura folclore popular inglês. Porque eu apanhei isto de um amigo meu que faz sempre continência à pega. E eu não Vamos começar a consigo. fazer a todas. Eu vou começar a fazer a Exatamente. todas. Então Todas sou uma seguidas. pega rabuda, daquelas com a cauda comprida. Um, e eu não consigo ver a pega sem fazer continência se não houver duas. Pronto. E eu tenho janelas na sala de aula, evidentemente. Muito bom, podem E há soltar muita os pega fogos. aqui. Isto é imenso. E então, às vezes, quando passa uma pega, a aula para mais ou menos, não é? Eu tento ser discreto, mas o primeiro passo é olhar à volta a ver se eu vejo a segunda, na esperança de ver a segunda. E se eu não vejo a segunda, eu faço uma continência rápida. E claro que há os que apanharam. Pronto, então eu tenho sempre um bocadinho estes comportamentos desajustados, porque sou sempre. Uma vez um aluno, Oh, meu em Deus. dar de explicações, descreveu-me como sendo anacrónico, não é? Tenho estas coisas tipo fazer astrologia medieval. Eu estou sempre a ler um texto medieval. No outro dia estávamos a ter de mudar de casa, a arrumar os livros, e a minha parceira estava-me a perguntar: precisamos do Paracelso, precisamos do John Dee, e então precisamos do William Lilly. De repente era só esta lista de livros, sabes, que qualquer mago do século XVII teria, mas que uma pessoa normal não tem. Exato. Vá Pronto, lá, não então, apareceu uma pega a meio do processo e tu tens de fazer para eu não ter de continência a fazer alguma contigo. coisa. Elas ainda por cima parece que andam a passar mais tempo sozinhas agora, então tem Muito sido bom. cansativo.
Muito bom, então nós estávamos aqui nas 3 perguntas. Isto vai ser Entre. complicado porque o meu ascendente é gêmeos, portanto, um começa com a divagação e o outro termina. E eu também Três estou a tentar, palavras para ti. Três claro, eu palavras também para ti. estou a tentar fazer com que não. Estou a tentar tirar a pressão de ter de dizer as palavras. Depois eu acho que sou. Eu diria professor, eu adoro ensinar. Adoro, Ok. amo, é a coisa que eu mais gosto de Uhum. fazer. Sempre foi, desde que eu fiz a primeira vez. É daquelas coisas que eu consigo fazer que é quase não é trabalho. Com os gremlins é trabalho, mas então com adultos Cuspa. não, não é trabalho. Muito bom. Então, adoro, eu comecei a ensinar. A primeira vez que eu ensinei foi, na verdade foi sozinho, mas assim, a primeira vez que eu comecei a ensinar bastante foi no CEIA, com o João Medeiros, foi a escola Uhum. onde eu estudei Astrologia. E adorei imenso, eram cursos intensivos de fim de semana, eram 20 horas, 22 horas no fim de semana, eu adorava e parecia mesmo que não estava a trabalhar. E desde Fabuloso. aí já ensinei em muitos contextos, coisas de Uhum. astrologia, coisas que não são da astrologia, não é? Como na escola, que são línguas e tal, mas sempre amei, é uma coisa que eu adoro. Gosto mais que dar consultas, para dizer a verdade, para ser franco. Gostas mais Um, de transmitir, ok, do Gosto que, do mais que de ensinar essa. do que dar Uhum. consultas, é a Sim, coisa que porque eu mais. o contexto, não é, de atendimento a alguém acaba por ter uma componente específica que não é, obviamente, debitar informação e que tem que se adaptar e, obviamente, todo Claro, o claro, estilo de linguagem e a forma como tu vais falar é diferente, eu entendo. É uma coisa claro. assim, ele ali a roçar a parte terapêutica, quase. Mas estavas a dizer, portanto, professor, Já tenho duas excêntrico, palavras. excêntrico, Estamos a 2 terços, portanto só falta uma. Mas não estou, a última é que eu não estou a ver. Eu acho, na verdade, e contrariamente ao que parece, eu acho que sou bastante tímido. Eu não sou tímido quando estou. Não sou tímido aqui porque estou a falar contigo e é uma situação 2 para 2 em que eu estou a fingir que não estamos a gravar. Mas eu faço isso há bocado. Por isso é que eu reajo de maneira esquisita reajo de maneira esquisita com os elogios. Por isso é que a minha conta de Instagram é muito, muito calminha, eu vou fazer as coisas, mas eu acho que às vezes eu tenho este uhum, caranguejo. Eu tenho uma uhum. dimensão bastante tímida, com a qual. Bem, mas I guess que na Então, verdade peraí, mas como é que isso se concilia, se tu achas que genuinamente és tímido, como é que isso concilia com o passar de informação, ou isso em contexto social e não em contexto de ensino, acho porque que é mais, sentes, é isso? acho que é mais um bocadinho em contexto social. Acho também que há uma Uhum. questão com um, dar aulas em que há quase uma questão de atuação. É quase como se tu. Há uma É questão um de acting, compartilharização, ok, quase, não é? Tipo, ok. tu não estás. Não, é quase como se não tivesse a ser genuíno. Mas uma coisa que eu acho que muita gente nota e que fica surpreendida é quando eu estou fora destes contextos específicos em que eu consigo atuar bem, em que eu consigo agir bem. Eu Uhum, depois sou super tímido, ou sou super calado, ou sou. Eu vaguei sempre esses dois lados, entre esses dois lados, esse lado uhum. muito falador dos gêmeos e um lado muito mais calado, um, e tímido do caranguejo. Então acho que isso é uma parte Uma importante coisa mais moody e mais mais. observadora, claro. Ok, sim, senhora. E então, e pegando aqui naquilo que tu estás a falar, nas características, diz-me assim um aspecto favorito que tu achas, obviamente sem ser intrusiva, que tu possas partilhar da tua carta astral. Algo que tu Hum, gostes intensamente da tua carta astral. e carta astral. Um, Quando diz aspecto, estás a O pedir realmente um aspecto. aspecto entre dois planetas ou Estou qualquer mesmo a coisa. pedir um aspecto, sim. Mesmo assim, um aspecto. Eu tenho um trigo muito, muito exato. Eu gosto muito de Uhum. aspectos muito exatos. Tenho um trigo, assim, muito, assim, de alguns minutos de grau entre Mercúrio e Saturno, que eu gosto muito, que acho que é o que me dá. um, A parte fixa do objetivo e retidão e, e e da, e, e da obsessão intelectual. uhum, sim, sim, De ir ler e sim, e o de aprender. uma grande exigência, isso é ali um Sim, peso. Tens mais alguma coisa em Saturno ou uma conjunção, um trigo, contacto. não quer Eu que tenho, seja? ou seja, não tenho mais contactos com Saturno. Isso é o único contacto maior. É o único? É o único É o contacto maior que único? eu tenho com Saturno. Hum. Mas há uma Já agora tens configuração Saturno em casa, se é que não é 8. indiscrição. Portanto, Oito, é da 8 para a ok. 12. Uhum, Saturno na 8 e Mercúrio na 12. Então é uhum. sempre também à Interessante. volta destes temas. Uhum, sempre, não é? Mas é Exato. bom para organizar esta parte sempre mais dúbia destas casas. Mas sim. E é mesmo o teu aspecto favorito? É a parte que tu achas que te Eu acho confere que é um aqui? aspecto.
aqui o progresso académico e a capacidade de comunicação e de Sim, é o objetividade. aspecto que eu gosto mais. Há uma configuraçãozinha toda, porque depois o Mercúrio está à quadratura ao Júpiter também. Então essa Hum, configuração toda à volta de Mercúrio eu gosto dela. Apesar de ser um bocadinho desafiadora, já foi mais, agora já não é tanto. Mas foi um bocadinho desafiador ao início. Ahm, mas também o meu mapa não tem imensos aspectos, para dizer a verdade. Então as escolhas começam a ficar rapidamente limitadas exato. se eu não gostar deste, sim. Ok, também podia dizer um posicionamento, também podíamos ter Uhum. ido por aí, mas sim, acho que também é interessante, tipo o Mercúrio, Trigo, Saturno, sem dúvida. E aquele aspecto que tu achas que tens que trabalhar mais até o final da tua vida? E porquê? No mapa astrológico. Uhum, Eu diria, deixa eu pensar. Isso é uma ótima pergunta. Eles vão mudando um pouquinho, não é? Vão uhum, mudando claro, um pouquinho. claro. Ahm, eu trabalhei, ou seja, uma grande. Bem, eu vou dizer há vários, Sim, mas mas um que eu acho tem, que tem se não coisas for. boas e que tem coisas difíceis. Eu tenho Urano mesmo, também muito exatinho, oposto ao ascendente. Portanto, conjuntar com o espírito da sete. É porreiro, tem coisas Ah, boas. Tem coisas maravilhosas, mas resulta numa data de. Ou seja, para mim, aquela coisa que eu estava a dizer, ser difícil ter um compromisso como tive com a astrologia, estes exercícios que eu tento fazer para não estar constantemente a mudar de coisas, não estar constantemente a mudar de assunto, não estar constantemente a mudar de círculo de amigos. Eu tenho uma coisa muito, um impulso muito grande na direção de resistir, por assim dizer, uhum. ah, de resistir à estabilidade. A estabilidade. Ah, Sim, o Urano exato. faz isso Portanto, automaticamente. claro, Eu, claro. te- E, portanto, é uma eu coisa que eu tenho um tento Júpiter em trabalhar. quadratura com o Urano, que é assim uma coisa do arco da velha. É tipo tiro no pé, mas eu consigo compreender. Pronto, é o que é, e uma pessoa vai trabalhando aquilo que pode. Um, e agora, tendo em conta as análises muito interessantes que tu fazes, diz-me assim, de cabeça, daquilo que tu te possas lembrar, obviamente, um mapa astral, que corresponde a alguém que tu gostasses muito de conhecer, seja esta pessoa morta ou viva, não interessa. Diz-me Uhum. assim um mapa que tu aches particularmente interessante. Eu não sei se gostava de o conhecer, mas Ahá! o meu mapa favorito sempre, eu acho que qualquer pessoa que já me conheça ou tenha tido aulas comigo sabe o Uhum, que é que eu vou dizer. O meu mapa favorito sempre é o mapa do Dom Pedro I, do Dom Pedro da Dona Inês. a E sério? é, e é incrível, porque é um mapa que nos chegou. Nós temos muito poucos mapas de reis Sim, portugueses, sim, claro. naturalmente, Por todas as invariavelmente. razões e mais algumas, claro. Claro, mas havia um astrólogo da corte na altura Uhum, que, que registou mais ou menos quando é que ele nasceu. É daquelas coisas, quer dizer, é sempre, nós nunca sabemos, porque obviamente ele nasce perto do nascer do sol e, portanto, eu percebo que há dá sempre para uma calcular mais, resistência. sim. Quando vem Uhum. esta conversa de que o rei nasceu perto do nascer do sol, parece um bocado peto, não é? Uma data de reis nasceram perto do nascer do sol, supostamente, e tu ficas de género, ok. Sim, Mas, entre o mas nascer eu do sol e pôr do sol, há exato, uma nasceu grande entre. margem. Exato, nasceu neste dia, mas Exato. seja como for, eu acho que há boas razões para acreditar, até porque a corte tinha um astrólogo na altura e isso era levado mais ou menos a sério. É um mapa extraordinário, é um mapa que eu amo, porque obviamente ele fica conhecido por causa da história de amor com a Dona Inês de Uhum. Castro. E ele tem esta conjunção absolutamente perfeita por 1 minuto de grau de Plutão e Vênus na 12 em peixes. Hum. Um, Uou, eu pois, acho que é uma imagem extraordinária para depois claro. a dimensão mítica que se gera e da rainha coroada morta e tudo isso. E para mim é sempre extraordinária esta imagem Peixe na astrológica. 12. Olha, por acaso essa já está anotada. Muito Está no bom. meu, eu tenho lá o mapa no meu Instagram, se quiseres depois espreitar. Tens? Depois vou, Está vou lá buscar. o Se calhar já. Pedro. Uau, ok. E é surreal Fabuloso. para mim porque as pessoas não parecem prestar muita atenção a esse mapa. Eu encontrei, quer dizer, não fui eu que o encontrei, não fui, não fui eu que estive a vasculhar. Portanto, foi num livro do Luís Ribeiro e da Helena Avelar que se chama Astrologia Real, tem vários Eu. mapas de Uhum. reis e coisas assim. Mas eles nem prestam particular atenção ao mapa, especialmente porque eles são tradicionalistas nessa altura, já estão a começar a abandonar os seus pessoais e portanto, não prestam atenção. Um, é esse aspecto que eu acho que é o aspecto mais interessante do mapa, apesar de haver outras coisas interessantes. Uhum, Mas claro. depois também nunca encontrei ninguém particularmente fascinado com ele, o que me parece estranhíssimo, porque eu Dom acho que Pedro é I era escorpião, não é? Era o escorpião. quê? Escorpião, Dom Ele, Pedro I. Sim.
Não, Não, carneiro. diz-me. Carneiro. Ah, ok. Eu, por acaso, não sei porque tinha sempre feito assim a associação com o escorpião automaticamente e acho interessante. Mas tem Mas, a coisa do Marte, tem não é? aqui, Eles os dois, desculpa, só para exatamente, acaba por dizer ser a isso. mesma coisa e acho interessantíssimo. Ele tinha mais algum aspecto com Plutão, para além aqui Ele, desta conjunção com Vênus, porque isto que é. eu me lembre, porque eu também não Sim, eu estou a tentar puxar pela. Tipo, do ele género, ele tem, vai-me dizer tudo. e ele não tem, eu não me lembro se ele tem alguma coisa de maior que o Plutão além disso. Eu não me Sim, lembro se ele talvez faça sextil ao Júpiter, mas não seria nada assim tão grande. Mas o que ele tem exato. depois é uma concentração brutal de coisas, Sim, uma concentração brutal de coisas não em carneiro, que é interessante com ok. a coisa de, porque nasceu antes do nascer do Sol, portanto o ascendente também é carneiro, é Uhum, interessante com aquela coisa do cruel, não é? uhum. Mas também tem Saturno lá, também tem a Lua lá, se eu não me lembro, portanto tem um stellium gigantesco em carneiro, Em carneiro, pois, pois. estou a vir ver, exatamente, porque ele tem o Sol, Mercúrio, Lua, Saturno e ascendente, e a parte da fortuna, para quem usar, também Uhum. todos eles em carneiro, todos eles em oposição depois a Marte em balança, que está conjunta à Sete. Um, então, na verdade, e está tudo, Jesus. muita coisa retrógrada, é um mapa muito interessante em geral, para quem gosta também de olhar Portanto, para não isso. escolherias reunir este Não sei se senhor, queria conhecer, ainda para mais com o risco de ele dizer, então diz-me lá alguma coisa diz alguma coisa de sobre género. mim. Não, acho que Acho que é um vamos tipo. deixar o suspense mais para a frente, vai perceber que a sua vida vai ter assim um determinado rumo. Não, não quero estragar a surpresa. Não quero Opa, estragar a sério. que horror. Pronto, ok. Então temos Dom Pedro I. Não é isso, Dom Pedro II é que era escorpião. Dom Pedro II. Não, Dom Manuel II é que era escorpião. Dom Manuel II é que era escorpião. Ok. Acho eu. Acho eu. Eu não conheço o mapa, então talvez. Jesus, não, é que não, peraí, deixa-me só ver, porque eu acho Qual que deles é uma que era? Qual é que vez. foi? Qual rei de Portugal é que era? Deixa-me Não, ver porque aqui eu para na ver altura, porque tão poucas pessoas falam dele, é exatamente, 15, sim, Ok. 15 de novembro, Claro, sim, porque é o último, mas muito pouca gente fala, porque já foi depois do é, Regicídio e sim, já mas está. e é assim, a maior parte das pessoas não, nem sequer sabem do cognome do homem, ele teve imenso tempo em Inglaterra, foi, pronto, literalmente escorraçado, mas ainda, quer dizer, evitou completamente associar-se na altura a qualquer tipo de ditadura militar ou à figura de Salazar e foi sempre financiando certas obras, por exemplo, a Cruz Vermelha e etc. Ele tem imenso trabalho humanitário associado a favor dos portugueses fora de Portugal e é Uhum. incrível. A maior parte ele tinha mesmo, é mesmo assim um personagem que mesmo à distância conseguiu intervir em muitas situações Muito políticas interessante. na altura e eu gosto desta coisa do por trás ou melhor, aqui nos bastidores que é muito escorpiónico e se calhar daí foi aí que eu não tem nada a ver, mas fui associar. Por acaso já não sei quantos reis é que nós tivemos escorpiões, mas tipo, houve uma vez que eu andei a fazer uma lista. A sério, com isso tudo. Andei a fazer uma lista e ainda existiam uns quantos, mas pronto. Agora, pegando aqui na parte da astrologia, porque eu acho que já não sei se foi um, numa entrevista que tu fizeste há uns tempos atrás, a dizer que ias manter sempre, e espero que atenção, espero que esta pergunta não seja intrusiva, mas também se for, Uhum. tu dizes, Margarida, no can do, passa à frente, que é, tendo em conta o teu grau de desenvolvimento e preparação, e vemos obviamente o contexto daquilo que se faz em Portugal, não haveria um desejo teu de dar um salto de seres só professor e académico e desenvolveres e escreveres nesse sentido de dedicar-te apenas totalmente à astrologia, sentes que ainda não existe essa condição, porque obviamente todos nós temos que pagar contas e nesse sentido é complicado, mas os teus planos continuam em viver em Inglaterra, regressas pontualmente a Portugal, como é que tu estás a ver aqui esta Sim, como tua, é que a está? tua evolução exatamente em termos Ah, profissionais? Ou gostas de deixar em aberto que é a deixar em Surana aberto. ia dar a Não, eu marretada de acho. género?
Eu não vou para onde vocês acham que eu vou. Qual será a evolução natural da coisa? Já estou a ver, não sei. Como No começa, Dubai, no Deus Dubai, enviado é que me guiam e mais ninguém, não é? Mas exatamente, uma coisa eu não- qualquer. Daí eu ter achado interessante, porque eu acho que em quase todas as tuas entrevistas as pessoas perguntam sempre isto, por exemplo, quando não voltas cá e uma pessoa dá-te palco e vamos fazer palestras e não sei o quê, e tu, é sempre Uhum. assim uma coisa um bocadinho ambivalente e acho interessante isso do mistério que vais deixando no ar. Gera, eu posso tentar desmistificar só um pouquinho. Uhum. Ou seja, o que eu mais gosto de fazer é astrologia, são coisas E em tudo, ensinar, astrologia exato. e coisas, claro, ensinar em torno disso um bocadinho. Sim. Um, tem sempre, e a astrologia é uma área tão vasta, não é? Por exemplo, agora recentemente tenho focado muito mais com pessoas e assim recentemente desde 2017, mas para mim é assim, mas muito mais, por exemplo, nas dimensões mágicas e nas tradições mágicas em torno da Uhum. astrologia, não só de tipo fazer previsões ou de ver, discutir coisas de personalidade. Há sempre Horária, muito. sim. Uhum. E, portanto, gosto muito da astrologia, é o que eu gosto mais de fazer. Voltar para Portugal é-me difícil, eu vim cá para estudar, Uhum. e fiquei. E é difícil porque não é fácil viver em Portugal, não é? Eu gosto muito de É, Portugal. sim, com certeza. E é difícil, ou seja, vivendo num país que é um bocadinho mais rico, tem um bocado mais de qualidade de vida, Uhum. em que efetivamente eu posso ter o dobro trabalhando o mesmo ou menos, que é um bocadinho difícil a ideia de voltar. Isso é que nos tem impedido, nós gostávamos imenso de Uhum. voltar a Portugal, adoramos Portugal, vamos a Portugal com relativa frequência, cada vez menos agora, estamos cada vez mais com vidas laborais ocupadas, Mais ocupados. mas isto é a principal razão. Eu sei que as pessoas querem que eu faça palestras em Portugal e que eu tenha palco e tudo isso, eu também tenho alguma noção que, por exemplo, as coisas que me interessam em astrologia Uhum. não são sempre as coisas que vendem mais. Não é como se eu fosse Exato. estar Uhum. não é como se eu fosse estar no pavilhão Atlântico ou na Mel Arena agora. Eu ainda sou do tempo eu saí de Portugal ainda era pavilhão Atlântico. Não é como se eu fosse estar Éramos na Mel todos. Arena. Não te preocupes que isto é tudo. Claro, exato. É como se eu fosse estar na Mel Arena com aquele cheio a falar da astrologia ou uma coisa do género. É um pouco Eu ainda sou do tempo do escudo. do escudo, exato. Estou a brincar. Então, em parte, para mim, há uma questão aqui também de cada vez mais, por oposição ao famoso Urano de que falámos, tentar ser um pouco realista em termos das minhas opções. Agora, aquilo que Uhum. para mim, aquilo que eu adoro imenso é fazer astrologia em língua portuguesa. Eu faço algumas coisas aqui, Uhum. ah, mas nunca tive uma particular vontade, por exemplo, de lançar um curso só para um público inglês aqui, ou de tentar, Uhum. há muita gente que vai tentar apanhar o pessoal que tem interesse nestas coisas da Califórnia e por aí fora, e eu sempre, para dizer a verdade, tive muita vontade de fazer estas coisas em português. Eu tentei, uma altura, durante a pandemia, tentei fazer uma ou duas coisas em inglês e não me apeteceu, não vibrei muito com aquilo e por aí fora. Eu gosto de fazer as coisas Ok. maioritariamente para Portugal e para o Brasil. Gosto muito de fazer as coisas em língua portuguesa e agora com a internet as pessoas são muito menos fechadas a fazer coisas online Claro, exato. do que eram há Uhum. uns anos. E por isso tenho um pouco essa oportunidade. Eu gostava de dar o salto, estar só a fazer astrologia. Eu já vivi, quer dizer, eu já estou na astrologia há 7 anos, mais ou menos, a fazer coisas. Tanto que eu tive este momento horroroso. No outro dia, uma senhora veio a uma consulta e disse: já fiz uma consulta contigo. Eu perguntei: foi quando? Foi há um ano ou dois? Ela disse: não, foi há 7. E Já aí começou um estás bocado a velho, ficha. Simão. Pera. Simão, estás a ficar velho, eu também, tal. E não é só isso, há aquela coisa sempre para mim que eu sou uma espécie de astrólogo principiante, ou que estou agora, ou que sou uma espécie de pessoa Não, nova gente, na está a astrologia, quando contar, na está altura a contar. está a chegar há décadas já. Portanto, então já houve fases em que eu vivi só da astrologia, durante a pandemia vivi só da astrologia, por Uhum. exemplo, tive várias fases da minha vida em que vivi exclusivamente da astrologia. Não vivi bem, mas vivi exclusivamente da Mas astrologia. viveste, pronto, Exato. estás cá, Eu estás estou aqui para sobreviveste. contar a história. Sim. Agora, a questão de contar a dar aulas numa escola tem precisamente a ver com um desejo de, ao fim de 7 anos, de alguma relativa precariedade, porque eu acho que a vida de escola, ainda por cima, porque como eu estou a fazer maioritariamente em português, ah, mas a viver em Inglaterra, há uma diferença Uhum. de moeda, há uma diferença de preços de coisas e por aí fora. Claro. Ah, portanto, foi uma vontade de estabilizar um bocado a minha vida, por assim dizer. E depois, se ela estabilizar muito, muito, eu volto a fazer só astrologia. Boa. Pronto, isto é a resposta honesta e É a desmistificada. resposta. Muito obrigada, Simão. Tendo em conta aqui a tua literal vocação barra queda, Uhum. um, na comunicação e no ensino, um, qual é que achas que é a tua principal missão, diga-se de passagem, ou trabalho a desenvolver na astrologia? Qual é que achas que é?
que é o ensino, que é a investigação, a parte mais académica. Um, o que é que tu achas? Eu acho que é uma dimensão intelectual, não tem de ser académica, uma pessoa Uhum, farta-se de dados rapidamente, uhum, sabe? Um, há muitas limitações também na forma como nós fazemos as coisas na faculdade uhum, porque há as coisas que não podemos dizer e há as narrativas a que temos de subscrever por defeito e todas estas coisas. Portanto, não é que eu queira ficar na faculdade. Um, eu, quando acabar o doutoramento, acho que as faculdades acabaram para mim, sabes, bater 3 vezes na madeira, porque já disse isto muitas vezes antes e depois acabei sempre ficar batido. Mas se os deuses quiserem, é a minha última aventura nas faculdades. a tua Um, última encarnação na minha última faculdade. encarnação em termos de faculdades e depois Sim. vou fazer outra coisa. Mas eu gosto muito de pensar sobre a astrologia, Uhum, gosto muito da dimensão filosófica da astrologia, por um lado, gosto muito uhum, de ensinar e gosto muito de escrever à volta dela, e portanto eu sinto que tem a ver com essas coisas, seja qual for, eu gosto de a manter vaga também, não gosto de dizer é isto, mas sinto que um, teria sem dúvida a ver com essas coisas. Por mim, uma coisa que para mim é muito importante é criar uma narrativa com sentido na astrologia, que acho que é uma uhum, coisa que astrólogos muitas vezes não tentam, não é? Nós temos esta coisa, a nossa tradição é maioritariamente uma tradição técnica, não é uma tradição de pensamento. uhum, Tivemos algumas tentativas de pensamento, mas ainda assim a maioria dos livros de astrologia são livros que ensinam a fazer astrologia, não são uhum, livros que pensam sobre a astrologia, não são livros que, nem sequer que demonstram a astrologia propriamente. Eu não sei se tu já sentiste isto, uma coisa que eu sinto é que é difícil encontrar, quando tu chegas a um certo nível de avanço na uhum. astrologia, é difícil encontrar livros para ler. Porque os livros estão todos a ensinar, e estão todos a ensinar técnicas que das duas uma, a certa É, altura, ou tu não queres, é um cookbook autêntico, esses não são sempre tem. cookbooks, não é? É, é, Não é, são sempre, mas na sua é. maioria são cookbooks. E, Sim, portanto, sim. a certa altura não é que eu saiba tudo, mas tu Uhum, já tens um arsenal técnico suficiente, não o queres desenvolver mais, às vezes, exato. sabes? Não precisas Uhum, de ler sobre outra técnica de previsão, já tens as que tu uhum, usas, já tens as que tu sabes, e são mais do que suficientes, e normalmente ter demasiadas é contraprodutivo, mas também. Mas também, se não é um livro específico sobre uma nova técnica, é sempre um livro que tem uma dimensão introdutória brutal. Há uhum, poucos livros que caem fora destas coisas. E a maioria que cai um bocado fora destas coisas são livros mais antigos, não é? Especialmente uhum. livros de Claro, quando tu agora. vais mesmo à raiz das coisas, eu gosto Exato. sempre. Pois, exato, é por isso que deve-se começar sempre pelas referências bibliográficas, em que quer que Sim. seja, e tu às vezes vais ver a repetição, ou melhor, quer dizer, às vezes nem é repetição, é a ausência de faça aquilo que está no conteúdo, que é das coisas que às vezes me flipam mais, mas sim, flipam mesmo, Não, já eu desde há percebo. muitos anos. Mas pronto, de qualquer das formas, está anotado e agora eu queria te perguntar uma coisa que está intrinsecamente conectada com aquilo que tu estavas a dizer, que é um astrólogo ou então alguém que não esteja na esfera da astrologia e que tu respeites profundamente pelo conhecimento passado, pela inspiração, pela vida, pelo exemplo, o que quer que seja, porque às vezes existem pessoas Uhum, de outras áreas que são tão ou mais interessantes e que lá está, como tu estavas a dizer, para além da astrologia, que acabam por incidir alguma luz e que acabam por revelar um, alguma coisa ou teres a fazer com que tenhas um insight sobre um determinado tema. uhum. A pessoa que me. É sempre difícil dizer isto, porque eu sinto sempre que estou a ser pouco generoso com outras pessoas que eu admiro muito e que foram muito importantes para Não mim. digas isso, olha, eu pelo menos antropólogos filosóficos acho que são as pessoas que eu agradeço mais e não tem nada a ver com isto, mas como pensam a um nível muito macro, Claro, sempre claro, e muito holístico, acho claro. que às vezes leva para aí. Mas Então, conta-me, diz-me. a pessoa que para mim foi assim uma estalada e um enorme acordar em termos das questões da astrologia foi um astrólogo que o João mostrou, o João Medeiros, meu professor, Uhum, que é o que se chama Jeffrey Cornelius, uhum. um, que foi a pessoa com quem eu vim estudar para a Inglaterra. Portanto, foi a pessoa Uau, que eu li um ok, livro dele. ok, Ele tem um livro extraordinário, que é um dos poucos livros de filosofia da astrologia que existe. Ele trabalhou exato. também muito tempo em antropologia da adivinhação em universidades. Um, e, portanto, ele também é antropólogo.
Também tem esse lado antropológico, doutoramento Vá nomeado. lá. Mas ele começou como astrólogo. Portanto, É foi interessante. tipo eu, estás a ver? Ele começou como astrólogo e depois foi para a academia um bocadinho nessa direção. É um astrólogo inglês, é muito velhinho agora, tem 80 e tal anos, e, e eu li, quando eu li o Moment of Astrology, que é um livro que se tu gostas desse tipo de coisa, eu acho que Uhum, deves imensamente ler e uhum. espreitar, que é um livro tão extraordinário sobre a astrologia, discutir história da astrologia, a discutir filosofia da astrologia, todas essas coisas, como é que ela é praticada, como é que ela tem sido praticada, como é que o debate tem sido visto na sociedade, quais é que são os erros que nós próprios, enquanto astrólogos, de muitas maneiras tomamos quando Cometemos. Uhum, sim. discutimos com cientistas e com essas pessoas que nos odeiam no fundo do coração. Algumas. Do fundo do E, coração. exato. Foi um livro que foi tão avassalador, que a única coisa que eu pude fazer foi literalmente mudar de país para vir estudar com ele. E foi engraçado, porque eu depois acabei por estudar um pouco de astrologia com ele, mas eu comecei por estudar com ele na faculdade, pela razão óbvia e única de que eu não tinha muito dinheiro, para dizer a verdade. Nem sei como é que mudei de país às vezes quando penso nisso. Um, Quer dizer, saber sei, mas Já tinha de ser. Oh. foi maioritariamente por magia, para dizer a verdade. Foi com muita Aquelas coisas que faculdade. nós pensamos, olhamos para trás e dizemos, não, isto não Exato, poderia foi. acontecer duas vezes. Não podia. Exatamente, exatamente. Exato. Foi assim, foi mesmo uma coincidência de fatores que permitiu, mas porque eles aqui, ou seja, eles têm apoios suficientes para eu poder estudar e se eu Uhum. viesse estudar, eles davam dinheiro para eu fazê-lo, não é? Fabuloso. Ah, e portanto, se fosse uma E faculdade, mais do que merecido. Muito exato, e bom, muito bom. portanto o que eu fiz foi vir para aqui para estudar com ele e estudei com ele na modalidade a que eu tinha acesso, que era na faculdade, e foi por isso que eu voltei à faculdade depois de já ter feito pela primeira vez a promessa de que não voltaria. Mas foi isso, e depois fiquei, é uma pessoa com quem eu trabalho muito, um dos meus orientadores do treinamento. Um, e é engraçado porque eu nunca tive especialmente vivos, nunca tive particularmente heróis ou assim. Depois, no dia em que arranjei uma espécie de herói, mudei-me de país e introduzi-me forçosamente na sua vida. Quer ele queira, quer não. E ele agora está um bocado amarrado a mim, quer ele queira, quer não também. Muito bom. Mas portanto, seria ele assim, em termos de Ok. De... como a coisa toda a acontecer. Sim, senhora. Então, aqui as últimas duas perguntas. Uma aprendi-se assim um bocadinho a que tu estavas a dizer anteriormente sobre preconceitos sentidos ou alguma censura que tu tenhas sentido por fazeres aquilo que tu fazes, principalmente no início. Obviamente, isto com o Uhum. passar do tempo bate e resvala, não é? Poderá às vezes haver algumas limitações, mas no início é mais complicado. O que é que tu sentes mais? Que existe mais preconceito em Portugal? A Inglaterra, o que é que tu sentes comparativamente? Qual é que é o impedimento? Lá está, porque uma coisa é cultura, outra coisa tem a ver mais com Claro. religião. Uh, Pobre e mal enjorcada, acho eu, em Portugal, não é? O que nós temos mais é o país cheio de católicos não praticantes. Eu, Mas, mas sim, mas conta-me, qual é que é a tua eu diria perspectiva por no assunto? razões, ou seja, eu diria por razões diferentes, são diferentes, são preconceitos Uhum, diferentes. Ou seja, eu uhum, sempre estive muito ciente da questão do preconceito com a astrologia porque eu próprio tinha, não é? Tive a minha fase de rebelde adolescente, a minha mãe era cartomante e o pessoal muita gente da minha família tinha mais este lado. A minha fase de rebelde adolescente foi ser cético. Um, É, e daí a astrologia, não é? Que a Jana e é uma coisa exata não, que não, pode não, ser, não, de certa não, mas forma. a astrologia foi depois, porque Foi antes muito tive. depois, exato, mas Exato, exatamente, porque assim, no meu início de faculdade, o meu grito de Ipiranga como pessoa independente era ser super cético e super ateu e tudo. E o que é que tu pensaste E, antes de, quer dizer, tu tens a dimensão tu és professor de inglês, já não sei qual é que é, o que é que tu lecionas eu aí? dou espanhol francês, na Ah, verdade. da espanhol e francês, também podia Sim. ser inglês, whatever. Só que Mas eles assim são para ingleses, não dá para. certo, Eles não têm interesse em aprender. podia ser com sotaque com um quezinho de Tuga. Exato, Eu vou exatamente. apanhando cada vez que vou lá, gente. Falar sobre astros. Não, mas então, letras. E o que é que tu terias pensado para além da astrologia? E para além daquilo que tu fazes? Haveria mais alguma Pois área que porque, tu. claro, eu sempre gostei muito de línguas e, portanto, eu estava a Uhum, estudar linguística na faculdade. Eu estudei linguística na faculdade. uhum, E depois tive um bocado em ciência cognitiva e era investigador quando comecei a uhum, estudar ok. antropologia.
Portanto, já estava a construir uma carreira académica na altura. E depois desisti. Desisti porque me apercebi, ou seja, que o rei vai nu nestas coisas, genuinamente, tipo, em termos de tudo aquilo que nós pensamos um bocado que é a ciência e todas essas coisas, Uhum. o rei vai um bocadinho nu. E obviamente agora é o astrólogo a dizer que o rei vai nu e já ninguém leva a sério, mas quando eu não era astrólogo também já via que o rei ia nu e já fazia essa crítica. Exatamente, está tudo cheio de variáveis parasitas. Aliás, eu não Desculpa. sou, eu não acho que o rei vai nu porque sou astrólogo, eu sou astrólogo porque a certa altura percebi que o rei ia nu. Um, e efetivamente, sabes, eu tive um percurso, eu estava a ter um percurso extremamente bem sucedido, eu, Uhum, inclusivamente, uma das coisas que eu fiz muito, muito cedo, eu comecei a trabalhar aos 18 num laboratório de investigação uhum, em ok. Lisboa. Uhum. Um, e, portanto, as pessoas gostavam de mim, depois deixaram de gostar, mas gostavam de mim ao início. E porquê que deixaram de gostar? É por causa da Ou seja, astrologia? não, porque eu era. Não, não, não foi por causa da astrologia. Ou seja, Foi Urano a falar. relações difíceis e houve coisas que eu fiz mal, também era um puto, não é? A trabalhar num laboratório, as coisas acontecem. Mas inclusivamente, eu muito cedo fui para um dos melhores laboratórios do mundo estagiar na minha área. Portanto, eu tive, Ok. assim, foi em 2013, portanto, foi há 10 anos, quando eu tinha. Que idade é que eu tenho agora? Quando eu tinha 19 anos para fazer 20, quando eu fiz 20, é verdade, fiz 20 mal cheguei, eu tive um verão a estagiar num dos melhores laboratórios da minha área em Harvard, em Boston. E, portanto, tipo, eu tinha assim uma carreira académica, tipo, super promissora e, tipo, e as pessoas achavam que eu ia ser o fim da picada e todas essas coisas. E, efetivamente, foi só um conjunto de desilusões em torno do que era o projeto da ciência e do que o projeto da ciência promete e todas essas coisas. Porque é tudo sobre bolsas e é tudo, e toda a gente aldraba dados, e eu nunca estive num laboratório onde as pessoas não fizessem uso criativo dos dados e da estatística de tal maneira a dar a volta à coisa e para poderem publicar. Um, e não é porque foi tipo em Lisboa, estás a ver? Porque depois também era assim em Boston, em todo É lado. assim em todo o sítio, é assim em todo o Exato. sítio. As E, pessoas, e enquanto houver bolseiros, enquanto os cientistas, quer dizer, forem à base de principalmente em bolsas aos Portugal, quais tens de candidatar e que são à as- base tipo, de interesses de económicos tudo, de sempre. tudo, de tudo. É Uma tipo, pessoa, exato, é é um, tudo. é um ambiente surreal, e é um ambiente que é efetivamente, não é o ambiente que tipo, sabes, não é o ambiente que o Carl Sagan ou tipo o Neil deGrasse Tyson ou os astrofísicos que adoram falar na Uhum. televisão dão a entender que é, de maneira nenhuma Capaz remotamente. de ser. Uhum. Um, Portanto, foi assim que eu deixei. Era essa a outra coisa que eu estava a fazer e que eu depois deixei. E que eu deixei pela astrologia. E eu sentia um bocado, tinha muito medo de preconceito nessa altura, porque obviamente movia-me no meio de pessoas que se consideravam cientistas, não é? Eu senti que em Portugal, eu Gosto senti que que se em Portugal, consideravam cientistas, essa foi excelente. exato. Low-key. E portanto, em Portugal eu sinto que há mais em geral. Eu acho que em Uhum. Portugal há mais preconceito generalizado, porque Uhum. obviamente a Inglaterra é um país onde teve muita força aquele renascer, um bocado aquele renascer ocultista e espiritual dos Uhum. anos 60 e 70. Sim, Então, sim, sim, tipo, sim. é um sítio onde há muito neopaganismo, quer dizer, o neopaganismo e o neopaganismo e o druidismo são as religiões que têm mais crescido nas últimas décadas, sempre que se fazem Uhum. censos, tipo, duplicar o número de praticantes e assim. Portanto, é Pois um, é. é um país onde muitas destas formas de espiritualidade alternativa são o senso comum e são parte da vida religiosa das pessoas, por um lado. Uhum. Então, desse ponto de vista, é um país mais chill. Tipo, és astrólogo e as pessoas ficam só tipo, és astrólogo, estás a ver? Como diz uma amiga minha que não gosta da astrologia, é tipo Bitcoin para mulheres. Mas desculpa. E antes do Bitcoin, o que é que ela ia dizer? Não ia dizer ópio, pois não, já estava para o Não, chão. ela Bitcoin vai ser que é astrólogo para astrologia para homens, acho que ela é a solução das duas coisas. Mas enfim. Ai, Ah, meu Deus. Mas isto é o pior que Jesus. pode acontecer, estás a ver? De Uhum. alguma maneira. Mas depois, Inglaterra é também um país onde tu tens a grande tradição de tipo o ceticismo iluminista. Uhum. E Sim, sim, depois, sim. portanto, é deste país que os grandes críticos da religião contemporâneos e os grandes críticos da astrologia contemporâneos vieram, quase todos, Uhum. daqui dos Uhum. Estados Unidos, Uhum. não é? Mas tipo, o Richard Dawkins vem daqui, o Christopher Hitchens, eu não tenho a certeza se é britânico, mas dá-me ideia que é. Acho que Mas sim. o Brian Cox, que é outro pesadelo de astrofísico, que ele é Estou a astrólogo, perceber. também é daqui. A Portanto, maior há parte muito. deles, a maior parte deles, sim. E, Sim. portanto, e depois há uma tradição aqui maluca, porque eles aqui, o sistema legal aqui também é uma coisa muito confusa, mas basicamente as leis vão só sendo amendadas. E como Uhum. eles não tiveram nenhuma mudança de sistema radical desde o século XVII, como nós, por exemplo, passamos do fascismo para a democracia nos anos Exatamente. 70, não é? Aham.
como eles não têm isso, a maioria das leis são só amendadas. E, por exemplo, as leis que regulam a minha prática de astróloga ainda hoje são as mesmas leis que eram usadas para queimar bruxas no século XVII. Elas só foram sendo amendadas, não é? Portanto, há amendas na lei, mas é a Puseram mesma lá Bitcoin. do Bitcoin, agora vou acrescentar à frente. Mas são exatamente a mesma lei, estás a ver? E é Exato. tipo, e é meio surreal. E o que isto quer dizer é que a astrologia foi muito ilegal neste país até há muito pouco tempo. Muito, muito pouco tempo, estamos a tipo anos 40 ou uma coisa assim. Uhum. Sabes, o Alan Wheel, que é um astrólogo que imensa gente respeita e que foi o astrólogo que fez o pessoa apaixonar-se por isto tudo, teve em tribunal seriamente e com sérios riscos de cair na cadeia um bom tempo por ser astrólogo e não era. E aliás, por isso é que a astrologia se psicologizou imenso na Claro, tradição britânica. claro, claro. Porque tu não podias fazer previsões, era proibido, mas tipo, dizer cenas da personalidade, e mesmo hoje em Já era dia, aceito. Exato. no Sim. meu site em inglês, eu tenho de ter uma notinha de rodapé em algum lado em que eu digo que tudo o que eu faço é para propósitos de entretenimento apenas. Uhum. Claro. E eu, enquanto, por exemplo, pessoa que paga impostos, eu sou um entertainer. Eu não sou tipo. Imagina. Exato. Portanto, tu dizes tipo, próximo da terapia. Eu não posso dizer isso. Isso é Exato. proibido dizer, Uhum. estás a ver? Eu Eu posso entendo. dizer, existem certas pessoas que acham que isto é tipo de terapia, mas eu não posso Uhum. dizer isto é tipo de terapia. Portanto, Uhum. as regras que Claro. regulam o Sim, que há tu muita fazes coisa para são evoluir. Há muita coisa para muito, evoluir. muito, Sim, 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 sim. muito densas e são muito e são Não mesmo uma imagino. cena tipo e portanto eu prefiro até porque há quem insista em pôr-se como terapeuta alternativo e tal mas Uhum. o ninho de cobras legal em que tu entras com isso do que Uhum. tu podes fazer e que não podes fazer mais vale dizeres que és uma espécie de comediante metes a nota de rodapé no teu Exato. site dizer That's tudo isto é propósito de entertainment. entretenimento Exato. e faz o que te apetece, estás a ver? Porque óbvio, sinceramente, a quantidade de seguros e não sei o que é que tu tens de ter caso alguém te tente, caso alguém te tente ir atrás de ti É, em tribunal porque tu és astrólogo, não, só não compensa. exato. Sim, Então não, são mas tipos diferentes de conceitos, estás a ver? São tipos diferentes da coisa. por curiosidade, Simão, tu não serias a pessoa que gostarias de intervir nessas mudanças em termos legais ou não conhecerias um núcleo de astrólogos que tivesse vontade de chover no molhado? Vês, isto seria uma questão, se tirássemos uma carta agora sem a estrela. Eu acho que É um desejo a cumprir. claro, Sério. eu sou muito pessimista quanto a isto, porque a questão é, isto, e eu acho que se leres o The Moment of Astrology, o livro que eu te falei, eu acho que algumas destas Uhum, coisas são discutidas muito a fundo lá e ganham uma uhum, clareza interessante lá, porque eu acho que o dilema que se põe aqui é tipo, a questão não é que a astrologia é tipo a genética, no sentido uhum. em que a genética é uma ciência que alguém não tinha descoberto, um dia descobriu, toda a gente ficou tipo, isto é muito fixe, aceitaram e Uhum. passou-se a fazer as Claro, faculdades. Estás a ver? A astrologia não é assim. A astrologia é uma prática que nós fazemos há muito tempo. As bases teóricas e técnicas da astrologia são amplamente conhecidas e divulgadas. claro. A astrologia é rejeitada em termos ideológicos e a astrologia é Uhum, rejeitada porque a astrologia não faz sentido por mais que nós tentemos, num ambiente que é materialista. E a maneira como nós entendemos a realidade neste momento, um, em termos de tipos sociais, sim, é uma forma materialista. claro. Materialista mesmo no sentido tipo só há matéria, não há alma, não há espírito, por aí fora. Sim, até a E forma como portanto, se manifesta aquilo que tu estavas a falar, o público e aquilo exatamente, que tu queres transmitir, essas coisas todas, sim. Sim. exatamente. E Uhum, portanto, o que eu acho que se passa é, vai ser muito difícil, por um lado, seria muito difícil legislar coisas a este nível. Estás a ver? Seria uhum, muito difícil alterar a legislação a este nível, porque para todos os efeitos não há nenhum sentido daquilo que a lei reconhece enquanto real, por assim uhum, dizer, de fazer com que a astrologia fosse reconhecida como uma coisa que não está na fronteira desconfortável entre a terapia alternativa e o entretenimento e a charlatanice. uhum. Não há maneira de descrever a astrologia de outra forma com a linguagem que te é permitida, a não ser, talvez, a religião. Só que é muito difícil, porque para tu conseguires reconhecer uma coisa como tipo uma ideia mais religiosa, tu normalmente precisas ter um lugar de culto. E nós não temos um lugar de culto. Portanto, legalmente também não íamos propriamente conseguir ir por essa via. Então acho que há mesmo aqui um dilema que é inultrapassável, a não Uhum. ser que se alterasse radicalmente o entendimento que é a realidade. Mas eu também não sei
se seria muito melhor alterar o entendimento que é a realidade. Porque se nós começamos a permitir uma perspectiva metafísica na lei, quem vai ganhar esta luta são os católicos não praticantes de que estavas a falar. Uhum. Então, de alguma maneira, eu também acho que está um pouco na natureza da astrologia, do tarot, das bruxas e tudo isso, estar um bocadinho à margem, não é? Uhum. É um bocado o preço que se paga. É a parte do Isto é uma coisa, oculto. há preços Literalmente que o se oculto, pagam, exato. exatamente. Portanto, há Uhum. preços que se pagam por estas coisas. Isto foi uma coisa que o Jeffrey me disse um dia, não é? É como Uhum. quando nós, porque sabemos os trânsitos, ficamos ansiosos com os trânsitos do nosso futuro, que vemos, vem um pelotão horroroso e passamos anos a sofrer pelo que vem. Nós pagamos preços, porque efetivamente nós mexemos com coisas que são coisas, pá, que envolvem um preço. Uhum. Um, e que é um determinado grau de marginalização, que também nos dá o swag e também nos dá a pinta que nós temos. É Adorei essa, verdade, ok. percebes? Fundamentalmente isso também é verdade. Portanto, há um grau de marginalização aqui, certamente, e há um grau de quase inaceitabilidade do que fazemos. Mas eu Ok. preocupo muito mais, porque nós temos um caso muito interessante de uma Sim. coisa deste tipo que passou a ser aceita e regulada, que foi a hipnose. Hum. Ah, e Olha, efetivamente, eu aí podia ficar a falar durante muito tempo, para porque eu sempre. venho de psicologia e literalmente cheguei até a ser expulsa de várias vezes de uma sala de aula por ser contra, efetivamente, contra hipnose, e conheço muitos profissionais da área que não aceitam determinado tipo de metodologias conectadas com isso e eu, muito honestamente, não. Não, é assim, lá está, é terreno pantanoso. É terreno Claro, claro, pantanoso. claro, claro, claro. Um, e, e honestamente, é assim, para te explicar, eu não venho de clínica, eu venho de psicologia educacional. Uhum, Logo, a metodologia, e tu estavas a falar dos laboratórios e da experimentação e disso tudo, a astrologia, não, desculpa, a psicologia educacional está muito conectada com a mudança de comportamentos e aceder à mudança de comportamentos através de avaliação a fundo do meio no qual, uhum. maioritariamente, e vamos falar agora de uma criança, de um adolescente, de um adulto, de um idoso, se inserem, ok? E, portanto, a ação é sempre tida de forma lúcida, consciente, tu estás a fazer isto por causa disto, isto, isto. A partir do momento em que nós temos, e posso dizer já que psicologia clínica é o que é, tem imensas brechas, não é? É um tiro no porta-aviões para cada lado que tu estejas a olhar. Claro. As DSMs, para mim, eu nem vou comentar porque não tenho paciência, e foi exatamente por isso que eu não fui para a psicologia clínica, que eu não tenho, porque essencialmente é quase como se fosse, é a realeza que herdou de certa Claro, forma claro. a psicanálise, e mais metade, para mim, sinceramente, é folclore, porque resolver intervir é mais, como é que eu ia dizer, e aquilo tem de ser feito é no real, é no acontecimento, é intervir junto ao comportamento e analisá-lo. E para mim, se calhar, é mais interessante tu tomares consciência de determinadas coisas que tu fazes mesmo de forma impulsiva ou automática, ou ruminante, whatever, do que propriamente tu estás a achar que, obviamente, que o teu inconsciente é a resposta para tudo, que a Claro. regressão é a resposta para tudo, que a hipnose é a resposta para tudo, e tu tens usos muito desconcertantes disso, quer seja para criar, eu acho que a maior parte das pessoas não quer ouvir falar sobre isso, mas se quiserem a versão comercial podem ver o filme Um Método Perigoso do David Cronenberg e perceber o quão difícil, por exemplo, a psicanálise é um método que não devia estar acessível a qualquer pessoa, que é um método para adultos, para pessoas, e tendo em conta a dinâmica do psicanalista e do paciente é dúbia, as fronteiras batem-se, e depois é por isso que temos tantos casos às vezes de celebridades ou de outras pessoas a dizerem eu fui abusada pelo psicanalista A, B ou C. Esse do método perigoso, tínhamos uma mulher que acabou por depois se tornar também ela mesma psicanalista e que sofreu imenso na mão do Jung e do Freud.
E pronto, e aqui temos aqui barreiras, tudo dava à sexualidade na altura, como sou inconsciente, a única coisa que proliferasse é a sexualidade, não existe mais nada, não é? Que eu saiba, é pulsões de vida e pulsões de morte, e portanto não é só o Não, prazer, é não, também mas afogar a dor, e no portanto, entendimento freudiano, certamente. sim, sim, e portanto, não, eu sou Mas, aquele personagem que foge do claro, Lacan, foge do Freud, pronto, para qualquer sítio que eu olho, é engraçado, eu acho piada ao Freud, fugir. mas eu acho piada. Quando eu digo que eu acho piada ao Freud, foi Piada por do meu doutoramento, mas não quer dizer que eu como levo a animal sério, quer dizer que eu mitológico, eu acho acho piada piada. ao Freud Exato, exatamente. como animal Eu mitológico, acho que, porque se acho que eu o Freud tem uma conhecesse, hipnose interessante, yeah, mas tem. Mas a minha questão com a hipnose é precisamente essa. não, não Que resolve. repara o que é que acontece Sim, quando porque a hipnose nasce como uma sim. prática que é tipo mística fundamentalmente, estás a ver? Sim, sim, E tu exatamente por causa disso, exatamente por e causa repara o que disso. é que acontece quando ela é apropriada Uhum, pelas faculdades e quando as pessoas pensam se calhar há qualquer coisa aqui que funciona. E uhum. quando ela começa a ser aplicada pela psicologia cognitiva, como estavas a dizer, pela psicologia Exatamente. Sim, psicologia e comportamental agora, cognitiva, o como tu quiseres, comportamental. sim. Agora, repara nisto. Imagina, vamos imaginar, não vai acontecer, mas vamos imaginar Não vai que acontecer. Vai, vamos havia gravar isto. uma coisa qualquer que provava amanhã, um artigo que saía, provava quase definitivamente que a astrologia afinal funciona, eles tiveram a fazer isto tudo mal, e vinham mais dois ou três que confirmavam, e de repente a astrologia torna-se uma disciplina académica levada a sério com a psicologia. A primeira coisa que vai acontecer é que vai ser a psicologia, essa psicologia comportamental que vai apropriar. A segunda coisa que vai acontecer é que a astrologia vai passar a ser entendida nos termos dessa psicologia, não ao contrário. E porque foi o que aconteceu à hipnose. É exatamente o que aconteceu à hipnose. E portanto, quando tu me dizes, tu queres que a astrologia seja levada a sério, queres que ela seja dignificada, eu fico sempre tipo, se calhar não. Não queremos. Não Percebes? Se queremos. calhar não. Porque na verdade eu posso ser da astrologia mesmo para fugir deste mundo. Não é mesmo para fugir deste mundo, tipo, É uma boa da perspectiva, Simão. psicologia, estás a ver? É uma Portanto, boa é o que eu perspectiva. acho. É uma Mesmo boa perspectiva. desse mundo, pá, que tem porque a minha questão, quando eu estava na psicologia cognitiva e Uhum. a fazer investigação em psicologia cognitiva, foi o perceber efetivamente que a noção de humanidade, e lá está, eu acho a noção, ainda assim, eu percebo a tua crítica, não estou a defendê-lo, eu acho a noção de humanidade do Posso Freud, defender, cada um tem a sua opinião, não, claro, não, Simão, mas por nem amor estou, de mas nem Deus. estou. No Freud, certamente não. Eu, o Jung, acho que tem coisas fixas, O mas, Jung, sim, e foi excomungado, não é? Quer dizer, claro, claro, completamente. não, Mas, nem teve. mas eu, mesmo o Freud, eu acho que o Freud tem uma noção mais interessante de humanidade do que a Uhum. psicologia cognitiva hoje. Estás a ver? A psicologia cognitiva Sim, hoje é sim. aterradora. Tipo, Porque obviamente é assim, tu nunca podes, é assim, estamos a falar de um personagem que foi referência e que obviamente fez um grande splash, não é? Neste universo, e depois as coisas têm de ser acondicionadas e vendidas sobre, obviamente, sobre uma ideia uniformizada, não é? De pensamento racional e que dá a resposta a determinado tipo de situações, não é? Ele não queria, eu acho que ele, obviamente, estamos aqui no campo do experimental, o que ele queria mais era experimentar, não é? De certa claro, forma claro, mesmo, não é? mas eu acho que fundamentalmente para ele, com esta coisa toda, tipo, estas coisas todas absurdas, que eu acho que são genuinamente absurdas, tipo, do inconsciente ser todo de sexualidade e estas coisas, Uhum. tipo, das fixações orais e estas coisas. Sim, as E mesmo avózinhas e e sim. eu trabalho bastante com ele na questão dos sonhos e a teoria de sonhos dele é muito engraçada, mas é claramente também uma treta. Eu Mas gosto o do que folclore, é interessa, isso que eu estou a dizer. Eu estou a ler isso e o respondo de mas Santo é que António. mas é que para mim, tipo, o Freud tem um entendimento da humanidade em que os seres humanos são extremamente complexos, Uhum. extremamente multifacetados Sim, e tudo isso. sim. Eu tenho Uhum. ideia que a psicologia cognitiva, hoje em dia, não tem esse entendimento. Eu Não tenho tem, claro que ideia não. que a psicologia cognitiva olha para as pessoas como computadores avançados. É a Não é? uniformização Tipo, há uma exatamente das cena coisas. É. tipo, tu és um computador avançado. E para o Freud, tu és tipo um ser orgânico hipercomplexo, Uhum. hipersexualizado e tipo tarado e com Sim, a pulsões de morte pulsar infinito. ali, exatamente. Mas há uma coisa super orgânica no entendimento do Freud Uhum. do que é ser humano, por mais errado que esteja. Uhum. E não há agora, estás a ver? Não há Uhum. neste Não, momento. não há, até porque isso é assim, quanto mais variáveis, lá está, quanto mais variáveis tu fores colocar, mais variáveis parasitas estás a plantar, menos uniformização,
menos generalização, os fabulosos artigos científicos que saem ficam todos caducos em menos de 3 segundos pela complexidade de variáveis que têm de ser analisadas, e não há dinheiro para isso e não existe interesse e as pessoas não querem saber na realidade. Querem uma terapia, querem um comprimido, querem o trabalho rápido. Se tu disseres, olha, tenho aqui um shadow work para fazer até o final da sua vida, ninguém vai querer saber, não é verdade? Sim, claro. Portanto, é Não tens assim. nada mais fácil para abrir a. Não, Para ninguém quer abrir saber. E daí, Não. e daí o preço a pagar não é da psicologia também, e do papel da psicologia face, por exemplo, à psiquiatria e aquilo que acontece, à necessidade que as pessoas têm de fármacos e respostas rápidas e tudo isso. Agora, última pergunta, tendo em conta que nós ainda temos aqui estes 8 preciosos minutos, se tu tens algumas sugestões, questões que tu gostarias de fazer, sugestões de convidados que tu gostarias de ver aqui, tendo em conta que isto é um programa para apresentar, de certa forma, o lado mais pessoal de um astrólogo, de um tarólogo, ou alguém que efetivamente trabalha aqui no âmbito das artes divinatórias e tu gostasses de ver esmiuçado. Esmiuçado, isso é uma pergunta enorme. Porque há muita gente. É o meu Há muita ascendente gente. gêmeos, só estou a fazer corresponder aqui. Não, não, há imensa gente que eu gosto e que faz. ahm, e que faz trabalho excelente. Então, eu vou dizer, vou dizer várias coisas que eu Eu acho vou que são. anotar, já estou aqui. Vou Sim. aproveitar para falar assim de pessoas. Pronto, eu faço um bocadinho parte de um grupo de Uhum. astrólogos, um grupo de astrólogos que falam entre si, mas há muita gente interessante aí. Eu acho que uma pessoa muito interessante, é, é a Filipe Araújo, que é Uhum. uma astróloga de Guimarães, Uhum. extraordinária, a mulher mais tímida que eu algum dia conheci. Mas uma Sério? astróloga verdadeiramente extraordinária. O Instagram Ok. dela chama-se Projeto Sirius Astrologia. Uhum. Já sei. E sabes quem é? Uhum. Ela é Sim, muito fixe. senhora. Está Um, anotado. estive com ela há pouco tempo, ela é mesmo muito fixe. E ela trabalha, aliás, ela agora, eu acho que ela agora tem uma outra página que acho que chama Moirai Astrologia, acho eu, que é com a Moirai? Patrícia, uma outra Ok. astróloga de Guimarães. Elas são as duas muito fixe. Ok, de Guimarães. Um, há um tarólogo muito fixe com quem eu me dou muito bem, um brasileiro que se chama Rafael Medeiros. A Uhum. página dele chama-se Tarô Atípico sem T, ou seja, Tarô sem T, Uhum. um, Tarô Atípico, que trabalha também com o Tarô de Marselha, faz tipo Hum. recortes com as cartas, faz, Uau. faz umas artes malucas com as cartas e faz umas interpretações muito giras, e é uma pessoa a quem eu devo uma grande parte da minha nova fase de interpretação de Tarô. Um, que eu acho que vale muito a pena olhar para ele. E depois, Ok. há as minhas duas Alexandras sempre, que são a Alexandra Rua, que é quem fala sempre comigo, mas ela é mais entrevistadora, eu acho que ela é mais entrevistada do que ser entrevistada. E a Alexandra da Vênus em mim, são duas Uhum. astrólogas que eu gosto imenso, com quem eu trabalho muito e com quem eu faço coisas. Repete-me só o nome da segunda Alexandra. Alexandra? Vênus em mim. Ok. Vênus em mim é o nome Ah, do já nome dela, sei, já sei. Sim, sim, sim. sabes? Ela também é Uhum. muito fixe, também é bruxa, nós fazemos coisas de. Porque agora eu tenho estado a fazer o meu curso de magia e astrologia. Uhum. E a Alexandra é sempre, com essas coisas, é sempre um prazer, porque ela faz coisas dessas há imenso tempo também. Nós desenvolvemos muito o nosso Ok, interesse por ok. essas duas coisas um bocadinho em conjunto. Um, eu vou me esquecer de gente. A Já vais Isabel aqui para o Parreira, 5. Diz, vou só dizer Isabel? mais duas, acho eu. Isabel Parreira, do The Star Sim. Is You. E Sim, sim, depois, sim, sim. Esse eu sei, sim. pronto, e depois há a queridíssima, incredibilíssima, ou seja, e super versátil também, uma das pessoas mais versáteis em termos disso, que é a Telma da Astrologia de Grey. Que eu Ok. não sei, ela é. Vocês conhecem-se, não é? Espera aí, eu por Ou- acaso, eu acho que eu tinha, porque eu fui atacada, o meu Instagram foi atacado em setembro, no Não. ano passado, e então a quantidade de pessoas que eu tinha entretanto adicionado, eu fiquei com muito poucas, e entretanto Ok. só adicionei
na altura por uma questão de segurança e também porque já estava farta de vou adicionar e depois ainda perco isto, porque eu fui atacada 2 vezes e portanto houve carradas de pessoas que entretanto eu fui perdendo pelo caminho, há outras que Uhum. foram adicionadas, mas pronto, já estão aqui estas 6 Ok, eu pessoas, eu acho que vou não sei se procurá-las. ninguém era importante, mas esqueci, peço desculpa, porque eu Não, é não. Então temos assim Filipe uma coisa. Araújo, Rafael Medeiros, Alexandra Rua, Alexandra Defendes em mim, a Isabel da Story Is You e disseste A Telma, Telma. a Telma Telma da da Astrologia de Astrologia de Grey. Grey, exatamente. Estão todas aqui anotadas. É uma pergunta que eu faço sempre a toda a gente. Há pessoas que, pronto, que não fazem sugestões ou depois fazem sugestões em privado. Mas sim, está tudo anotadíssimo, que é para ver se nós trazemos o máximo pessoal aqui a falar, não só obviamente sobre astrologia, mas também do caminho, que eu acho que é interessante saber se o caminho destas pessoas e opções de vida e o porquê e porquê aquela opinião, acho que isso acima de tudo é interessante, porque isto é uma disciplina de pensamento muito aberta e depende sempre muito da forma como tu as expressas, então lá está, senão nós não teríamos aqui uma Vênus em Mim, uma da Stars e a Astrologia de Grey, porque Claro, os claro, claro, claro. referenciais são sempre muito diferentes e São acho sempre isso completamente interessante. diferentes, Acho claro. isso muito interessante, isso é que é o mais interessante. Isso é Portanto, uma das coisas olha, mais bonitas da astrologia. sim, sim, dá pano para mangas. Portanto, olha, Simão, eu espero que tu tenhas gostado. Foi assim Sim, uma entrevista relâmpago, agora já podes ir descansar, obrigado. finalmente. E um grande beijinho para ti e obrigada por ter estado connosco. Muito Obrigada, obrigado. Um grande beijinho. obrigada. Beijinho.